Olá, meus queridos amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda tribo, nação, língua e povo. Você pode participar da pregação do Evangelho compartilhando os nossos vídeos com os seus amigos. O texto bíblico para a nossa reflexão de hoje está no Salmo de número 40, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Está escrito assim: esperei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meus pedidos de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e de medo e de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre a rocha e me deu passos firmes e certos. Colocou em minha boca uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente verá o que ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor e confiar nele. Há muitas bênçãos para quem confia no Senhor, para quem não depende de homens orgulhosos e nem se apega aos mentirosos. Notem que no momento mais crítico da vida de Davi, ele confiou e esperou em Deus, e Deus o tirou do fundo do poço. Pelas palavras de Davi, nós entendemos que Davi não caiu literalmente num poço físico, mas Davi caiu num poço do pecado, no poço da perdição do pecado. Quem lê a Bíblia sabe que o grande erro que o rei Davi cometeu foi adultério e assassinato. Além de cometer o adultério, Davi ainda fez um plano para matar o marido da mulher. Ele fez um plano que o marido da mulher fosse para a guerra e ali fosse morto na frente da batalha. Essa atitude de Davi foi uma atitude abominável a Deus, uma atitude horrorosa diante dos olhos de Deus. Davi fez isso para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Ele destruiu uma família. Foi esse o comportamento de Davi que o levou ao fundo do poço do pecado, no poço da perdição. E ali, no fundo do poço, Davi teve muitos aborrecimentos. Davi teve muitas dores, muito sofrimento, por confiar na sua própria natureza. A Bíblia nos relata que a história do rei Davi tão somente foi escrita para mostrar que a graça de Deus é poderosa para salvar e é poderosa para mudar a vida de qualquer pecador que procura o perdão de Deus. Davi reconheceu o seu pecado e clamou pela misericórdia de Deus quando estava no fundo do poço. Foi com a intenção de nos ajudar que Deus inspirou Davi a escrever este Salmo de número 40, para que nós não venhamos a passar pelo mesmo aborrecimento, pelo mesmo sofrimento que Davi passou ao brincar com o pecado. Em Atos, no capítulo 3 e no verso 22, a Bíblia nos diz que Davi é o único homem que foi considerado por Deus o homem segundo o coração de Deus. Sabe, amigos, quando alguém vive na prática do pecado voluntário para se chegar ao fundo do poço, é apenas uma questão de tempo. Literalmente falando, quando uma pessoa cai no fundo do poço, no fundo de um poço, dependendo da profundidade desse poço, estando com água ou não tendo água, a pessoa dificilmente sairá sozinha.
ela precisa contar com ajuda externa. E a grande lição que nós aprendemos com a história de Davi é que para sair do fundo do poço do pecado, só é possível sair com a ajuda de Deus. No Salmo 146, verso 7, verso 8 e verso 9, o salmista fala daquilo que Deus pode fazer para nos ajudar. Está escrito assim: Ele faz justiça aos pobres e fracos, alimenta os famintos, liberta os presos. O Senhor devolve a vista aos cegos e levanta os caídos e desanimados. O Senhor ama os homens que se esforçam para fazer o bem. Ele protege os estrangeiros e ajuda os órfãos e as viúvas, mas enche de perigos e dificuldades o caminho dos pecadores rebeldes. Aqui quero fazer uma observação quando o salmista diz que Deus enche de perigos e dificuldade o caminho dos pecadores rebeldes. Não é que Deus seja mau, não é Deus que envia as dificuldades para as pessoas, é que as pessoas que se rebelam contra Deus e se afastam de Deus, ela colhe já o resultado do seu pecado. Então a impressão que se dá é que Deus trouxe mal para a pessoa, mas não é. A pessoa procurou o mal ao deixar de fazer a vontade de Deus. Podemos perceber nesses versos que Deus é especialista em resolver os problemas do ser humano, principalmente os problemas que são impossíveis ao ser humano resolver. Em outras palavras, o salmista está nos dizendo que Deus é um especialista em devolver a alegria e a esperança para as pessoas que confiam nele. Deus se preocupa em ajudar as pessoas que sofrem as consequências do pecado, mas é preciso que a pessoa que vive na prática do pecado, é preciso que a pessoa reconheça que o seu sofrimento é o resultado, é a consequência das suas atitudes, das suas decisões erradas. E a pessoa precisa entender que procurar a ajuda de Deus significa estar disposta a fazer a vontade de Deus e a mudar de vida. Davi, quando clamou por Deus, pela misericórdia de Deus, no fundo do poço, ele tinha no seu coração o desejo de mudar de vida, de ser transformado. Tanto é que no Salmo 51, ele pede que Deus mude o seu coração e que Deus coloque nele um espírito reto. Essa também deve ser a postura, a posição de todos aqueles que procuram a direção de Deus e querem receber as bênçãos de Deus. Eu não sei se vocês já notaram, mas quando uma pessoa passa por uma situação difícil, uma situação em que a pessoa está depressiva, a tendência é desconfiar de tudo e de todos. E até mesmo a pessoa passa a desconfiar do amor de Deus por ela. Desconfiar de Deus nas horas mais difíceis da vida até parece para algumas pessoas uma espécie de consolo e de conforto, é uma espécie de alívio. Eu não sei por que isso acontece, mas muitas pessoas parece que têm prazer de se revoltar contra Deus, quando ela mesma está buscando as consequências, não é, desagradáveis para a sua vida. No texto que nós lemos no início, eu não sei se você prestou atenção, mas Davi nos fala que ele procurou o amor de Deus como solução para o seu problema. Então, Deus tem solução para todos os casos, desde que nós o busquemos de coração e reconheçamos o seu amor por nós. Para todos os tipos de problemas que enfrentamos na vida, seja qual for o problema, a solução é uma só, o caminho é um só, que é Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6.
Sabe, amigos, nunca podemos nos esquecer que a nossa vida depende de Deus. Por isso, nunca devemos abrigar em nosso coração alguma dúvida contra Deus ou contra o amor de Deus. Precisamos enfrentar as dificuldades da vida, crendo que há um Deus no céu que pode nos ajudar, que pode ajudar qualquer pessoa, porque Deus nos ama com amor eterno, diz a Bíblia. Deus sempre está disposto a levantar aquele que está caído, como nós lemos aí no texto do Salmo 146. Deus pode resolver todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. Deus tem solução para tudo. Agora eu vou terminar a nossa reflexão fazendo uma oração ao nosso Deus. Mas antes de orar, eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei qual a situação que você está enfrentando no momento. Eu não sei que tipo de problema ou problemas você tem. Mas uma coisa eu sei: Deus sabe, Deus vê todas as coisas, Deus sabe tudo o que acontece comigo e com você. E Deus é capaz de resolver todas as nossas inquietações. Por isso, nesta oração, eu quero pedir que Deus te abençoe, que Deus te ajude a encontrar a solução para o seu problema ou para os seus problemas. Não somente para você que está me assistindo, mas também por aqueles que no futuro vierem a assistir esse estudo. Eu quero orar também por essas pessoas. Então, aí onde você está, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Nosso Deus amado, nosso querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, porque na Tua Palavra nós encontramos as respostas para todos os nossos problemas, nós encontramos na Tua Palavra o conforto, encontramos a alegria, a esperança para uma vida melhor. Deus querido, abençoa todos os nossos amigos que nos acompanharam nesse estudo. O Senhor sabe que neste mundo nós temos dificuldade, nós enfrentamos problemas, como o que está acontecendo hoje no mundo todo, o caso dessa pandemia da Covid-19 tem afetado muitos lares, muitas pessoas. Por favor, querido Pai, venha nos socorrer. Muitas pessoas estão, quem sabe, no fundo do poço, como Davi esteve, e o Senhor tirou Davi. E a Tua Palavra diz que o Senhor pode levantar todos aqueles que estão prostrados. Por favor, que a Tua graça alcance cada um dos nossos amigos que nos acompanharam nesta hora, nesse estudo. E também aqueles que porventura vierem a estudar depois esta palavra. O Senhor tem uma bênção especial, que o Senhor faça um milagre para a honra e glória do Teu nome e para a nossa salvação eterna. No nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém.